Bom dia, senhores. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado da Vamos. Resultado um pouco, não vou dizer pior, mas não tão bom como de costume, né? Mas ainda assim uma empresa muito interessante para você analisar, ter em carteira, se fizer sentido para você. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que saiu, né, na apresentação. Aqui o cronograma, né, calendário dos resultados do terceiro trimestre de 2023. Quando a gente procura aqui a Vamos, saiu aqui dia 31/10, hoje é dia 4, eu acho. Então vamos falar um pouquinho dela, né. Inclusive, ela deu uma reagida na bolsa aí, depois do resultado ela subiu acho que 5%, 6%. E eu acho que os juros caíram bastante na sexta-feira. E aí, pô, ela subiu 14%. Então você pode ver aí que ela é uma ação muito sensível a juros, porque ela tem uma dívida muito alta, né? Se você não conhece a Vamos é a principal locadora de caminhões do Brasil, certo? Diferente das suas competidoras, ela atua muito também no setor de concessionários, então ela aluga caminhões e vende os caminhões, tá bom? Isso tanto para caminhões zero, né? Quanto para a rotação de frota dela. Então ela também tem as lojas de seminovos. A empresa 100% tag along, então se alguma empresa global chegar no Brasil e quiser comprar Vamos, você vai receber o mesmo dinheiro que os controladores vai receber, certo? Claro, em relação à sua proporção de ações da empresa. Tem um free float de 30%, significa que 30% das ações estão livres para negociar a mercado, então se você for grande, não vai ter problema para você sair, né? E ela negocia aí no novo mercado. Aqui fala que ela é subsidiária do grupo Simpar, né? É uma empresa muito boa também, é uma holding que controla aí a Movida, a JSL, a Vamos, tem também CS Infra, CS Portos. É uma empresa de 8,7 bi, paga pouquinho dividendo, obviamente, porque a empresa está focada em crescimento. E, cara, o que mais me impressiona é isso aqui, olha. Ela fez IPO a 7,45, R$ 8, e ela chegou a estar negociando praticamente no mesmo valor do IPO. E aí, nos últimos 3 anos de bolsa que ela tem, ela entregou somente 22% de valorização, óbvio, depois dessa alta de sexta-feira, porque antes estava, sei lá, 3%, até menos talvez. E aí, o que acontece, né? Vamos estar sendo penalizada principalmente por causa disso aqui, ó, dívida, né? Em questão de 3 anos, a dívida dela saiu de 2,8 bi para 10,4 bi, certo? E o caixa não acompanhou tanto assim, certo? E o EBITDA também muito menos. Então, assim, o investidor brasileiro está muito com medo de Vamos, porque antes a Vamos entregava um crescimento de lucro líquido constante e nesses últimos trimestres ela deu uma vacilada, olha. Crescia sempre. Aqui deu uma porrada e aí aqui deu uma arrefecida, certo? Tudo bem que essa porrada aqui eu acho que, se não me falhar a memória, teve alguma questão de imposto aumentando o lucro de forma não recorrente, mas mesmo assim ela reduziu o lucro no trimestre anterior de novo e reduziu também de novo, principalmente em relação ao ano 2022, certo? Mas o que me deixa mais sem entender é porque ela está lucrando mais do que 2021, certo? E segue mais ou menos nos mesmos patamares. Ah, Rodrigo, mas e a dívida dela? Você vai entender já já que não faz tanto sentido assim se preocupar, tá? Para analisar os resultados da Vamos, você vem aqui no grupo de relação com investidores do grupo Vamos. Aí você pode escolher o resultado trimestral, apresentações de resultado e a demonstrações financeiras padrões, que é a DFP. O ideal para você que entende de contabilidade, que quer entender mesmo dos números da empresa sem, digamos assim, nenhum risco ou menor risco da empresa lhe influenciar, você tem que analisar pela DFP, tá? Se você está conhecendo a empresa agora, é interessante você assistir um webcast de apresentação da empresa, acompanhando as apresentações de resultados, de preferência anuais. Mas se você está acompanhando só o resultado trimestral e você já conhece a empresa, você pode fazer como eu vou fazer, que é dar uma olhada aqui na apresentação dela, que no caso é esse aqui, apresentação de resultados.
Vamos lá. Resultados consolidados. Aqui você vê um crescimento bem forte, né? Olha aqui, crescimento de receita de 7,5%, de EBITDA de 23%, o lucro líquido sofreu, né? Mais um crescimento do ROIC de 2,9 pontos percentuais. E tá aqui o que mais importa dela, o ROIC Spread. O que é isso, Rodrigo? O que é esse tal de ROIC Spread? Spread é a palavra em inglês que significa mais ou menos diferença, né? Então, assim, o que é essa diferença? É assim, quando você tem um retorno em cima do valor investido, você tem um ROIC. Sendo que a Vamos é uma empresa de capital intensivo, significa que ela precisa de muito dinheiro para crescer, porque cada caminhão vale R$ 800 mil em média. E ninguém tem R$ 800 mil assim para crescer muito rápido, e a Vamos, apesar de já fazer muito caixa e lucrar muito, ela iria crescer de uma forma muito lenta se ela não tomasse dívida. Então, a dívida está corroendo aí esses 10% desse ROIC da Vamos, que é o ROIC original, e está sobrando só 8,4% para ela. Então, assim, ela tem 8,4%, ou melhor, 8,4 pontos percentuais acima do custo da dívida dela. Então, assim, por que eu falei que a dívida, apesar de alta, não preocupa? Porque a Vamos tem um retorno do valor investido dela, utilizado esse dinheiro da dívida, acima dos juros que ela paga de dívida, entendeu? É esse o ponto. E qual o segundo ponto? No Brasil, a tendência é a redução de juros, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. Porque a inflação global meio que já está sendo controlada. Então, empresas mais alavancadas, ou seja, com mais dívida, como a Vamos, vão acabar sofrendo menos. Por que elas sofrem nesses períodos de juros altos? Porque esse resultado financeiro, que nada mais é do que a diferença do que ela paga de juros, do que ela recebe de juros, porque ela também tem um caixa, e esse caixa gera juros para ela, mas essa dívida gera um juros muito maior. Então, nesse trimestre, ela pagou 431 milhões em juros, que poderia ser lucro líquido. E não é porque ela tem essa dívida. Mas está tudo bem. Por quê? Porque ela criou essa dívida para poder aumentar muito a receita dela. Olha como é discrepante. Em 2020 ela receitava 1,5 bilhão. 2021, 2,8 bilhões. 2022 foi 4,9 bilhões. Então ela cresce muito rápido e muito forte porque tomou muita dívida. E tá tudo bem, por quê? Porque ela continua rentabilizando, ela continua lucrando. Ela não é aquela empresa que promete, que diz assim, vou tomar dívida para crescer e não lucra, entendeu? Então é um case totalmente diferente de outros que prometem e não entregam. E quando você olha assim, receita, EBITDA, lucro líquido, cara, isso é o que menos importa, tá? O que mais importa é o ROIC Spread, certo? O CAPEX implantado é para saber se a empresa ainda está investindo, quando que você espera essa desaceleração para os resultados na ponta final melhorarem, ou seja, o lucro líquido melhorar, tá? E o backlog, tá? O backlog é nada mais é do que a quantidade de contratos já assinados pela Vamos, tá? E são contratos de locação de 3 a 5 anos. Então, assim, o backlog aumentando em 33%, espera-se que seja um aumento de também proporcionalmente na receita, tá? Porque o backlog nada mais é do que uma assinatura de um futuro recebimento de um dinheiro de aluguel, tá? E o mais importante de todos, na verdade o mais importante de todos é o ROIC Spread, tá? Mas um dos mais importantes é a frota, principalmente a locada. 40 mil ativos, cara. Aumento de 88% na frota total. Então, assim, isso é um crescimento muito forte e eu não entendo como ela não negocia em múltiplos maiores com todo esse crescimento e mesmo rentabilizando acima do custo de dívida, tá? É um resultado, cara, para Vamos modesto, tá? Porque a Vamos entregava muito mais. Tinha um ROIC maior, tinha crescimento de lucro em todos os trimestres e nesse caiu, tá? Mas segue muito forte, cara. Olha aqui, frota crescendo muito, backlog crescendo muito, ROIC acima do custo de dívida, então assim, muito bom mesmo com crescimento menor, tá? Tri contra tri, né? Esse contra o do ano passado.
esse contra o do ano passado. Cresceu a receita só 7.000%, mas esse é o menos importante. Caiu o lucro líquido, mas o EBITDA segue crescendo muito forte, cara. Olha o EBITDA tri contra tri e nos 9 meses. Muito forte. Olha aqui, essa tabelinha que você tem que entender, é uma das mais importantes da apresentação. O ROIC dela aumentou, tá? Mesmo investindo muito, talvez tenha uma redução de custos importante com o aumento da receita, né? Mas também o resultado financeiro foi junto, né? Antes, em 2020, o custo da dívida dela era só de 2,1%, agora é de 10%. Mas a diferença entre o custo de dívida e o retorno permaneceu o mesmo, tá? Então não tem por que se desesperar. E olha esse crescimento de EBITDA anualizado, tá? 63% ao ano. EBIT, perdão. É muito forte. Muito forte. Então, cara, tem nem o que falar, sabe? Empresa muito redonda mesmo. Receita líquida de serviços com e sem manutenção. Ainda tem isso, né? Estão crescendo em outras vertentes também. Bom, CAPEX implantado, cada trimestre eles investem cada vez mais, eles não param, né? É impressionante, né? A vontade dessa empresa de crescer. Olha aqui, isso também é um dos mais importantes. Porcentagem de frota locada versus a porcentagem de frota total. Por quê? Porque o dinheiro que eles pegam basicamente é todo para comprar caminhões para alugar. Então, se essa frota está na garagem e não está alugada, é um dinheiro que está parado, enquanto você está perdendo dinheiro para o banco, para os juros, tá? Então, quanto maior isso aqui, a porcentagem de frota alocada, melhor, tá? Então, assim, 88,4% em cima dessa frota aqui gigantesca de 45,2%. Cara, é muito. O ápice dela foi 90% em cima de uma frota que era metade, tá? Então, assim, muito forte essa empresa, cara. Muito forte mesmo. E a cada tri é um aumento de locação. Olha aqui, esse aí foi 39,9 mil ativos locados. Então não tem por que você se preocupar com Vamos. Você olha assim, mas Vamos, ela caiu. Tá caindo quanto? Tá caindo 21% no ano. Do topo caiu 37%. Cara, isso é só preocupação de curto prazo do mercado. A empresa segue voando, tá? Então, sinceramente, não tem por que você criar problemas com essa empresa, tá? Olha aí, transformação de valor dos ativos, tecnologia Vamos, gestão de resultados, margem de quase 32%. Isso aqui é mostrando o crescimento das lojas, né? O crescimento da receita das vendas. Eles mantêm essa margem aqui de 30%, não sei como. Eu acho, assim, nos carros eu até entendo, tá? Tipo assim, cara, se você entendesse do mercado e quiser ganhar dinheiro, um dos melhores mercados para você ganhar dinheiro é vendendo e comprando carro, tá? É difícil, você pode ser enganado algumas vezes, mas, cara, é muito bom. Porque chega gente na sua loja querendo lhe dar o carro de graça e chega gente querendo pagar um preço caríssimo. Eu não entendo isso, mas é assim que funciona. Então, assim, no de caminhões talvez seja muito semelhante, por isso eles consigam ter uma margem tão alta, tá? Mas é outro setor que eles estão crescendo bastante aqui, ó. Número de ativos, estoque imobilizado, isso aqui não é muito interessante. Interessante é a receita, né? Porque, tipo assim, se eles imobilizarem muito, significa que eles estão retendo item que está parado e não está sendo vendido, tá? Então, aqui nesse setor, de fato, o que mais importa é o crescimento de receita. Então, é isso. Concessionárias. Quantas aumentaram? 62 concessionárias estrategicamente localizadas, tem quase no Brasil todo. Represamento atípica de venda de máquinas agrícolas nos últimos 5 meses. Realmente, né, chefe? Teve um boom aí de vendas. Vai ter uma coisa mais difícil depois, né? Não tem como você vender carro e vender caminhão, vender máquina agrícola pelo resto da vida. Olha aqui um ponto bom. A alavancagem dela caiu. Um ponto bem importante, tá? O mercado estava muito preocupado com isso.
Caiu para 3,28 vezes. O ideal seria ela negociar assim 2,5 vezes, 2 vezes. Porque quanto maior a alavancagem, menos o mercado vai ter confiança de que a empresa vai conseguir pagar essa dívida, tá? Então, não é muito interessante você estar flertando com uma dívida líquida e EBITDA muito alta, mesmo com um retorno acima do custo de dívida, tá? Fitch Rating dizendo que ela é uma empresa AAA, né? Que ela tem caixa aí bastante para custear dívida de curto prazo, né? Que daqui ó, o caixa dela acaba em 2025. Então, tipo assim, se o mercado, se ela parasse de alugar todos os caminhões magicamente, que não vai acontecer, porque todos os contratos dela são de 3 a 5 anos, estamos em 2023, quase em 2024, e os contratos dela vão aqui em média de 2027 a 2029, os assinados este ano, mas obviamente. Cara, muito tranquilo, o caixa dela acaba aqui em 2025, entendeu? Posição de caixa interessante dela. Não tem por que você se preocupar, tá? E o custo de dívida dela vem caindo já, tá? O topo dela foi aqui no terceiro trimestre de 2022 e mesmo com o custo de dívida caindo, o mercado penalizou muito a empresa, né? Não sei porquê, mas é isso. Mensagens finais aqui. Terminamos o trimestre com 1,2 bi de capex implantado, 15% superior ao trimestre anterior. Olha aí, no ano já investiram 3,6 bilhões de reais. Transformação na escala do nosso negócio de locação, frota locada de 88%, crescimento de 77% de EBITDA. Cara, muito bom isso aqui, velho. Crescimento de 70% de receita líquida dos seminovos, com margem de 32%. Melhorando o volume de vendas, concessionárias agro. Cara, muito boa a empresa, muito boa. Confirmada a tendência de desalavancagem ao longo dos próximos meses. Maior otimização do capital empregado. Dinâmica ROIC. Isso aqui é mais importante, novamente, para você não se confundir. Dinâmica ROIC, spread favorável em cenário de redução de taxa de juros. É isso, Grupo Vamos. Empresa sensacional. Empresa sensacional. É isso, meu querido investidor. Se você investe nela, não tem por que você se preocupar com essa queda. A empresa segue muito boa, tá? Segue muito boa mesmo. A tendência é que nos próximos anos ela se torne uma queridinha do mercado, tá bom? As pessoas não falam isso hoje, mas quando ela subir aí 100%, 150%, 300%, aí vão começar a falar. É igual falavam sobre, por exemplo, o Raia Drogasil. Ah, a Raia Drogasil é muito cara, não vale. Cara, subiu muito e agora todo mundo tá calado, ninguém fala de Raia Drogasil. É igual VEG. Ah, VEG é muito caro. Subiu muito e ninguém fala mais. Mas óbvio, elas continuam muito caras, vão reprecificar. Vamos, não chega nem perto do quão caras elas eram, tá? Negociando 14 vezes preço-lucro e ainda é muito pouco em relação ao lucro crescente dos próximos trimestres, tá? Então, assim, não se preocupe. O vídeo foi esse, meu querido investidor. Espero que você tenha gostado. Se você quer que eu traga resultado de alguma empresa que você goste, coloca aqui embaixo que eu vou estar trazendo para você, beleza? Tchau, tchau e bons investimentos.